Eu comecei esses dias, o pessoal de casa ainda não está nesse entendimento, mas eu comecei na sexta-feira passada sobre o coração. Irmão, toda vez que nós vamos orar, Deus vê o que está dentro de nós. E dependendo do que está dentro de nós, Deus não vai poder o quê, pessoal? Abençoar. Eu comecei no Salmo 139, vamos lá? Salmo 139, versículo 1. Deus conhece o coração. Tudo que está aqui dentro, Deus sabe. Então, dependendo do que a pessoa tem dentro dela, Deus não vai poder abençoar. Antes da gente ler, eu falava semana passada dos irmãos de Davi. Eles tinham uma aparência, eram soldados. Só que quando, né, o Samuel foi lá para ungir, Deus já falou: Samuel, eu não vejo como vê o homem. O homem olha para o quê, pessoal? Mas eu olho para. Então, para Deus, quando eu falo aparência, não é que o cristão vai andar largado, né, irmão? Mas, lógico, o cristão tem que se cuidar, tem que ter uma boa aparência, dar o testemunho, ser sóbrio, vigilante, até na roupa que usa. Mas para Deus, o que vale é o que está aqui dentro. Para Deus, o que vale é o que carregamos dentro do nosso o quê? É o interior. Tem gente que está na igreja, mas está magoada, está ressentida, até hoje tem ódio de alguém. Ah, pastor, mas o que ele fez por mim eu não perdoo. Enquanto você pensar assim, carregar isso dentro de você, Deus não vai poder te honrar. Os irmãos de Davi, por que Deus não honrou eles? Porque Deus sabia o que tinha dentro do quê? Tem gente que tem uma vaidade, tipo assim, a pessoa quer algo, mas ela não quer para dar glória a Deus, ela quer para, né, mostrar para a família, ó, tá vendo o carro que eu tenho? Deus não atende à vaidade. Talvez os irmãos, se fossem rei, eles não iam querer ser rei para cuidar do povo, não. Talvez queria ser rei só para ficar no trono, dar ordens, faz isso, ô servo, pega isso para mim. Mas a gente vê, Davi, ele foi o melhor rei, por quê? Porque ele era servo do povo. Davi ajudava as pessoas. Então, Deus olha para o nosso coração. Olha o que o salmista diz, Salmo 139, 1. Senhor, tu me sondastes, e o que, pessoal? Irmão, isso coloca temor em nós. Deus sonda o que está aqui dentro. A pessoa pode estar na igreja orando, sabe? Mas só Deus sabe como está o interior. Tem muita gente que o interior, alguns estão tristes. Você sabia que tem gente triste com Deus? Por quê? Porque ele orou, ele pediu algo para Deus e não recebeu. Só que nós temos que entender, irmão, Deus sabe o momento certo. Se não aconteceu, não era para acontecer. Se não aconteceu, talvez a sua fé ainda não é uma fé suficiente para Deus operar o milagre. Talvez você tenha que ouvir mais a palavra, você tem que vir mais à igreja. Só que a gente não quer entender dessa maneira. Se as coisas não acontecem na nossa hora, o coração já fica chateado. Já ficamos tristes. Poxa, por que Deus não me abençoou? Por que Deus não me deu? Não, você deveria continuar buscando a Deus do mesmo, mas não, sujamos o coração. Ficamos chateados, sabe? Poxa, mas eu estava orando. Irmão, eu já fiz várias orações. Muitas delas, a maioria Deus ouviu. Mas tem orações que eu fiz que ainda não tive resposta. Aí eu vou olhar para o alto, reclamar com Deus? Não, ele é soberano. Ele sabe o que faz e quando faz. Quem está entendendo? Eu, aqui na igreja, esses dias uma irmãzinha, ela partiu, era uma senhora, tinha mais de 80 anos. E eu orei pela cura dela. Mas, irmão, ela aprove o Senhor levar ela. Agora imagina se eu falar, poxa, mas eu orei. Eu orei. Mas quando nós oramos, o que prevalece é a vontade de quem? E a gente tem que aceitar. Só que ao invés de aceitar, não, Deus é Senhor, Ele sabe. Aí já sujamos o coração, já ficamos chateados, aí já começamos a buscar a Deus de qualquer jeito, já não queremos orar mais. Olha o que diz, pessoal, o Salmo 73, ele vai colocar aí. Isso é muito sério. Irmão, não suje o seu coração. Por quê? Se você tiver com o coração sujo, você não vai poder ver a Deus. O Salmo 73, ele diz assim, vamos lá? Quando eu falo só o capítulo, é porque é o primeiro versículo, já ensinei para vocês. Ele diz assim, ó, verdadeiramente bom é Deus para com Israel. Olha para mim, Deus sempre vai ser bom. Independente dos resultados, o que aconteça, eu nunca vou duvidar da bondade de quem? Porque muita coisa que a gente vê acontecer é escolha errada. O homem, um exemplo, tem o caminho certo,
ele quer ir pelo caminho errado. Deus é culpado? Mas aí o exemplo, muita coisa que acontece lá fora, rebeldia do homem, escolhas erradas, só que a pessoa olha para Deus como se Deus fosse mal. Não, Deus é bom, meu irmão. Tem coisas que acontecem por escolhas erradas. Tem coisas que acontecem porque o homem não vigia. Quem está entendendo? Eu não posso jamais duvidar da bondade de quem? Só que aí que está. Deus é bom para, leia o final, para com os limpos. Então, se você não tem o coração limpo, Deus não vai ser bom para você. Você não vai ver a bondade de Deus. Deus é bom para quem mantém o coração limpo. Ou seja, eu não recebi o que eu quero, mas meu coração continua limpo. Não aconteceu o que eu queria, mas o meu coração não se suja. Muita gente faz diferente. Se não é na hora dela, se não é do jeito dela, o coração já fica sujo. Coração sujo, Deus não vai poder ouvir. Quem está entendendo? O outro é os ciúmes. Não, porque ele conseguiu, eu também quero. Deus não atende assim. Não, porque todo mundo quer, eu também quero. Lembra que eu falei uma vez aqui? Qual era o conselho que a mãe dava? Porque o filho, para tentar argumentar com a mãe, mas todo mundo vai. E minha mãe dizia, você não é todo mundo. Quem já ouviu isso da mãe aqui? Não é? A mãe bem sabe, você não é todo mundo. Então, irmão, muitas vezes tem gente que dentro dela ela ficou com ciúme, porque alguém conseguiu o que ela queria. Irmão, a bênção é para todos. Hoje Deus me deu entendimento, essa mensagem você vai ouvir várias vezes, porque é um entendimento que vai lhe ajudar. Irmão, acontecendo na hora que a gente quer ou não, meu coração tem que ser limpo. Recebendo ou não, coração limpo, servindo a Deus de todas as formas. Quem está entendendo? Mas muita gente não, o coração está sujo. Ficou chateado. Não, porque pastor, eu fiz até um voto com Deus. Irmão, não é porque você fez um voto que Deus vai dar. Se não é plano de Deus, Deus não vai abençoar. Mas a gente acha, não, porque pastor, eu fiz um voto. Se eu entrar naquela empresa, o primeiro salário eu vou dar na igreja. Peraí, Deus pediu isso para você? Você tem uma família, como você vai dar todo o salário na igreja? Você paga luz, paga água e faz compra. Quem vai pagar isso? Irmão, é por essa falta de sabedoria que muita gente tem uma imagem ruim da igreja. O que eu vou falar vai ficar gravado. A pessoa faz um voto sem pensar, ela não pensou para fazer, foi precipitada, só que quem leva a fama de pedinte, quem é? Sobra para quem? Porque todo mundo acha que o pastor falou, irmão, você tem que fazer. Não, a pessoa fez por conta. Por isso a Bíblia diz, quando a Deus fizeres um voto, não tarde em cumpri-lo. Porque Deus não se agrada de voto de tolo. Se votares, porque o voto é você empenhar uma palavra. Se você empenhou a palavra, você tem que cumprir. Mas aí um exemplo, a pessoa faz um voto sem inspiração. Mas aí na mente dela, não, porque eu falei para Deus, se eu entrar naquele emprego, eu vou dar o meu salário. Aí não acontece. Por quê? Não era para acontecer. Irmão, Deus conhece a estrutura. E outra coisa, oferecer sem ter é fácil. Depois que o dinheirinho vem na mão, Marcelo, aí a ideia muda. Vocês sabiam disso ou não? É fácil falar, eu quero ganhar 20 mil porque eu vou dar um dízimo tanto. Sem ter, é fácil falar. Mas eu quero ver quando cair aquele dinheirinho na conta, 20 mil. Os olhinhos começam a brilhar. Nossa! Aí já entra, ó como é que o diabo engana. Mas peraí, eu vou dar 2 mil. Nossa, mas é muita coisa. Então você devia falar, Deus, eu quero ganhar o salário mínimo. Porque você dá menos. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Aí a pessoa, aí fica chateada com Deus, mas Deus vê lá na frente, irmão. Irmão, Deus sabe se a gente vai ser fiel ou não. Deus prova a fidelidade, Deus sabe. Você sabe aonde Deus vê fidelidade? Aqui dentro. Muita gente pediu e Deus não deu, porque Deus conhece a gente. Deus sabe que lá na frente, depois que a pessoa receber, desculpa o que eu vou fazer. Ela faz isso aqui para Deus. O que ela faz? Então Deus sabe. Deus, para não perder você, então Deus prefere não dar. Você não tem estrutura. Muita gente quer prosperar, mas não vai prosperar. Por quê? Deus conhece aqui dentro. Lá no íntimo tem uma avareza, tem uma ganância.
Lá no íntimo tem uma infidelidade. Então, Deus conhecendo o meu interior, Deus conhecendo o meu coração, Ele não vai poder o quê, pessoal? Abençoar. Mas, irmão, o segredo é esse, manter o coração limpo. Até, estou falando de não ficar chateado quando as coisas não acontecer, mas até quando alguém falar algo pesado, não, está amarrado. O diabo não vai entrar no meu coração, não. De vez em quando o diabo usa pessoas da própria família para nos ferir, pessoas que vão falar bobeira. Um dia uma irmã chegou na igreja, eu nunca esqueço, ela chegou chorando. Ela falou, pastor, eu estou arrasada. Eu falei, o que foi? Falou, pastor, há anos eu venho na igreja, perdão, eu venho orar pelo meu marido. O senhor acredita que hoje o meu marido, antes de sair de casa, ele falou assim, sei não, hein? Eu acho que você deve estar tendo um caso com esse pastor, você não sai da igreja. E ela falou, pastor, eu vou para a igreja para orar pela salvação dele. Ele falou isso para mim. Eu falei, irmã, a senhora é de Deus. A senhora não entendeu que o diabo usou a boca dele para ferir a senhora, para sujar o coração da senhora, para a senhora ficar magoado e não orar mais por ele. E se a senhora não orar pela alma dele, o que vai acontecer com ele, pessoal? Ele vai se perder. Eu falei, minha irmã, não foi ele não, foi o diabo. O diabo pode fazer isso, usar quem a gente ama para nos ferir, para falar bobeira, para sujar o que? O nosso. Irmão, manter o coração limpo não é fácil não, mas é algo que nós temos que fazer. É que nem a casa. Quem limpa a casa toda semana? Toda semana. Tem gente que limpa todo dia. Você quer ver uma coisa? Todo dia. Você tem que fazer higiene bucal, você tem que tomar banho, sim ou não? Fica 2 dias sem tomar banho. As pessoas vão falar, fica aí. Todo dia você faz a limpeza do corpo. O coração tem que ser todo dia, irmão. Todo dia antes de deitar, ora, Deus, limpa o meu coração. Se entrou alguma coisa, se entrou alguma sujeira, tira. Porque, meu irmão, isso vai atrapalhar você. Quem está entendendo? Isso vai te atrapalhar. O alvo do diabo é sujar. Por quê? Porque coração sujo é porta aberta para o diabo e outros demônios entrar na sua vida. Fala, está amarrado em nome de Jesus. Entenda, o diabo é sujo, o diabo gosta de sujeira. Então o diabo quer que você suje o seu coração, porque um coração sujo vai atrair demônios. Agora um coração puro, ele não entra, porque um coração puro é a habitação do Senhor. Diga glória a Deus. Agora vem uma parte forte da mensagem. Em todo tempo, o coração tem que ser o quê? Limpo. Acontecendo ou não, recebendo ou não, sendo abençoado ou não, aí vem uma parte forte. Evangelho de Mateus, vamos lá, capítulo 20. Você já viu a parábola dos trabalhadores na vinha? Quem já ouviu essa passagem? É muito forte. Irmão, tem muita lição aqui. Aqui é o retrato da vida de muita gente. Você vai entender por quê. Diz assim: porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. Foi contratar pessoas para trabalhar. E ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para onde? E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça. O ocioso é aquela pessoa desocupada, que não está fazendo nada, sabe? Está parada. Então ele encontrou os homens ali sem fazer nada. Aí diz mais, 4, e disse, ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Primeira parte, eu vou dar o que é justo. Quem crê que Deus é justo? Nunca entre nessa. Deus foi injusto comigo. Fala isso não, meu irmão. Deus é justo. Se Deus te deu aquilo, ele foi justo. Se você queria mais, talvez você não fez por onde. Talvez a sua fé não foi suficiente, a sua oração, a sua busca, a sua fidelidade não foi suficiente para Deus lhe dar mais. Deus é justo, pessoal. Deus conhece a mim, conhece a você. Não foi o primeiro versículo? É muito fácil. Ah, Deus é injusto. Misericórdia. Uma pessoa em sã consciência nunca fala isso, pessoal. Cada um de nós sabemos quem somos. É que nem eu falo, tem pessoas que induzem o pastor ao erro. Quantas pessoas eu já atendi? Aí ela chega assim, pastor Neilson,
Eu não sei porque Deus não me abençoa. Se você não sabe, eu vou saber. Aí a pessoa se coloca na condição tipo assim, eu faço tudo. Quando alguém fala isso, irmão, ela já perdeu, para mim ela já perdeu o crédito, porque quem faz tudo, Deus abençoa. Não existe essa. Você acha que você faz tudo, porque é impossível você fazer tudo que Deus pede e ele não te honrar. Quem concorda com o pastor? O jovem rico queria entrar no céu. Ele achava que fazia tudo, Marcelo. Não, porque eu guardo os mandamentos. Jesus falou o que para ele? Ainda te faltava algo. Hein? Se eu não estou sendo abençoado, tá faltando algo. E você tem que pedir, Deus, me mostra. Porque, irmão, não tem essa, eu faço tudo e Deus não me abençoa. Deus é justo. Então, o dono da vinha falou, ó, eu vou dar para vocês o que for justo. Deus é justo. Aí diz o 5, saindo outra vez, perto da hora sexta, e nona fez o mesmo. E saindo perto da hora 11ª, encontrou outros que estavam ociosos, novamente, desocupados, sem fazer nada. E perguntou-lhes, por que estáis ociosos o dia todo? Poxa, o dia todo vocês aí parados, encostados, né? Disseram eles, porque ninguém nos assalariou. Diz-lhes ele, ide vós também para a vinha e recebereis o que for? Novamente, eu vou pagar o que é justo. O que vocês merecem é o que vocês vão quê? Receber. Aí diz o 8. E aproximando-se a noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo, chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos derradeiros até os primeiros. Olha para mim, isso aqui é muito forte. O que é derradeiro? Os últimos. Irmão, Deus faz do jeito que Ele quer e como Ele quer, e a gente tem que aceitar. Tem hora, Wellington, não é o que começou primeiro na igreja que vai receber, é o que chegou por último. E quando isso acontecer, Marcelo, o nosso coração tem que continuar o quê? Porque tem gente que, eu não sei se você percebeu, eu li bem rápido, mas uns começaram a trabalhar de manhã, outros um pouquinho mais tarde, outros no final do dia. Vocês perceberam? Na mente humana, quem deveria receber primeiro? O que começou, mas ele fez ao contrário. Tem hora que Deus faz isso. E é na onde muita gente perde. Por quê? Ele suja o coração. Porque eu estou na igreja há mais tempo. Porque eu comecei nessa igreja quando ela abriu. Para Deus isso não faz diferença. Deus sabe a hora de dar e para quem ele vai dar. Quem está entendendo? Os últimos foram os primeiros. Irmão, tem hora que isso acontece na igreja. Aquele que está tantos anos fazendo uma corrente não trouxe ninguém da família. O outro que está 2 meses, a família já está na igreja. Mas é algo que você tem que ficar em paz. Se você está fazendo a sua parte, Deus vai fazer a dele. Todos eram trabalhadores. Irmão, todos que buscam a Deus, Deus vai abençoar. Só que até a promessa se cumprir, a bênção chegar, tem que manter o coração o quê? Limpo. Mas a gente não aceita. Você vai ver, quando ele começou a pagar o último do que o primeiro, olha o que eles fizeram, versículo 9. E chegando os que tinham ido perto da hora 11ª, receberam dinheiro cada um. Ou seja, os que começaram mais tarde receberam primeiro. Irmão, tem hora que Deus pega o último da fila e dá primeiro para o último do que para o primeiro da fila. Mas Deus conhece. Qual foi o primeiro versículo? Tu me sondas e me conheces. Deus sabe quem é o primeiro da fila e quem é o último. Talvez o último da fila, o coração está limpo. O primeiro, o coração é ingrato. O primeiro, o coração tem plano B. Estou aqui, né? Mas se Deus me abençoar, também não vou mais na igreja. Então Deus sai do primeiro lugar e vai para onde, pessoal? O último. Aí olha o 10. Segue, né? Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que havia de receber. As pessoas na igreja pensam assim também. Não, porque eu estou todo dia na igreja. O outro só vem domingo. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Talvez o que vem domingo é o único dia que vem. Mas quando ele vem domingo, ele se envolve, ele se entrega. O outro pode vir todo culto, mas não participa, não se envolve. Quem entendeu o que eu quis dizer? Ele não se envolve. Então,
É aqui que a gente começa a sujar o coração. A gente acha que tem que receber mais porque somos antigos na igreja. O outro fala, não, eu sou parente do pastor. Que diferença vai fazer? Eu falo, não é porque minha família tem um pastor que eles têm que ficar em casa, não. Se eles não buscar a Deus, salvação é o que, igreja? Irmão, eles, é lógico, você ter um pastor na família é um privilégio. Mas eu ensino para cada um deles, vocês têm que ir na igreja, vocês têm que ter vida com Deus, porque salvação quem dá não é o pastor, é Jesus Cristo. Nunca entre nessa. A gente começa isso aqui, pessoa, é onde o diabo começa a sujar o seu coração. Você acha que você tem que receber mais do que todo mundo. A gente vai receber o que é justo. Doa a quem doer, Deus vai te dar o que é justo. Cuidado com essa vaidade. Não, porque eu sou antigo na igreja, porque eu já fiz. Eles acharam que só porque tinha começado a trabalhar primeiro, tinha que receber mais. É muito forte, pessoal. Aí diz assim, mas do mesmo modo, leia vocês, receberam um dinheiro cada um. O pagamento foi igual. Por quê? Ele foi justo. Se isso acontecer, mantenha o coração limpo. Ah, mas eu esperava. Todo mundo espera mais de Deus. Mas Deus sabe a nossa estrutura. Todo mundo quer mais. Quem não quer mais? Eu lembro quem aqui, quando era criança, nunca gerou expectativa de presente de Natal. Chegava na hora, abria a caixa, a cara de decepção. Só que aí que tá, irmão. Pior do que... Pensa, o que é pior? É você não ganhar nada ou você pelo menos ganhar alguma coisa? Pior é não ganhar nada. Eu lembro, meu pai dava o que podia. Meu pai me dava o que ele tinha condição de dar. Eu, quando era criança, André, eu sempre quis um videogame, nunca tive videogame. Meu primeiro videogame eu que tive que comprar. Mas nem por causa disso, eu vou guardar a mágoa do meu pai, é porque eu não tive o Mega Drive. Ô, meu irmão, meu pai me deu dignidade, meu pai me deu caráter, meu pai me ensinou a ser um homem honesto. Isso vale mais do que tudo ou não vale? Imagina um marmanjão. Não, até hoje eu tenho a mágoa do meu pai, porque nunca me deu um tênis. Até tênis de marca. Primeiro tênis bacana eu comprei com meu dinheiro. Meu pai tinha outras prioridades. Amo meu pai, respeito ele até hoje. Diga glória a Deus. Agora eu vou ficar chateado. Eu lembro quando eu jogava bola, né? Rua, quadra. Meu sonho era ter uma chuteirinha. Gabriel, hoje, os tempos mudou, meu irmão. Não é porque eu não tive que eu não vou dar para o meu filho. Se hoje eu posso dar, eu tenho que dar, sim ou não? Mas eu vou ensinar a valorizar. Aí eu lembro, o meu sonho era ter uma chuteirinha para jogar na quadra. Meu pai chegou com que chute. Quem lembra do que chute aqui? Eu olhei e falei, que chute é o que eu posso te dar? E eu lembro que a gente amarrava o cadarço na canela. Quem lembra? Ô, coisa feia. Quem já usou que chute aqui? Já usou, João, que chute? E eu me senti o craque de que chute. Mas é o que ele podia dar. Mas, imagina, hoje eu ter uma mágoa do meu pai. Não, meu pai, o que ele podia dar, ele me deu. Eles esperavam receber mais. Tem hora que você traz o pedido para o pastor orar, não vai acontecer. Talvez não vai acontecer como você pediu. Mas aí o que você tem que fazer? Ficar em paz. Não, Deus sabe de tudo. Sabe ou não sabe? Vai chegar a parte mais forte. 11. E recebendo, murmurava contra o pai. Cuidado, irmão. Murmuração atrapalha a sua bênção. Hoje as pessoas fazem isso com Deus, velho. Se não acontece do jeito que ela quer, ao invés de falar, não, Deus, o Senhor sabe de todas as coisas. O que as pessoas começam a fazer? Murmurar. A murmuração induz você ao pecado. Lembra que os murmuradores não chegaram à terra prometida. Murmurador, a vida dele fica parada, estagnada. Porque a murmuração, irmão, é uma ofensa aos ouvidos de Deus. O murmurador, ele ofende a Deus com as suas palavras. Você vê, eles começaram a murmurar. Por quê? Começamos mais cedo e você nos deu só isso? Vai chegar a parte mais forte. Dizendo, esses derradeiros, ou seja, os últimos, trabalharam só uma hora e tu igualaste conosco. Cuidado, irmão. A pessoa começa a se achar, não, porque eu sou antigo de igreja, porque eu sou isso, eu sou aquilo. O homem de Deus é humilde.
Nunca se coloque numa condição de melhor do que alguém. Diante de Deus, nós somos todos iguais. Você vê que eles se achavam. A gente trabalhou mais, fez mais, e você está igualando a gente a eles. Faz isso não. Aí diz mais, segue. Que suportamos a fadiga e a calma do dia? 13. Mas ele respondendo disse a um deles, amigo, não te faça injustiça. Olha para mim. Muita gente não fala. Deus foi injusto comigo. Mas aqui dentro ela pensa. Aqui dentro ela tem isso. Deus foi injusto. Meu vizinho não vai nem na igreja e conseguiu. Eu que sou da igreja consegui. Não consegui. Uma coisa tem a ver com a outra? Não tem nada a ver. Nunca pense isso. O dia que você começar a pensar, Deus foi injusto, o diabo já conseguiu espaço no seu coração, o diabo já conseguiu sujar o seu coração. Se tem uma coisa que Deus é justo. Olha o que ele falou. Amigo, eu não te faço injustiça. Aí ele segue. Não ajustastes tu comigo um dinheiro? O que ele diz mais? Olha o que ele falou. Toma o que é teu. E o quê? Olha o que ele falou. Eu quero dar a esse derradeiro como a ti. Olha para mim, ele era o patrão. Ele fazia o que ele quisia, o que ele queria. Deus faz do jeito que ele quer e a gente tem que aceitar. Você vai brigar com Deus? Por quê, Senhor? Deus, o domínio é dele. Se não aconteceu, amém. Louvado seja o Senhor. Vou servir a ele com o mesmo amor. Eu quero dar esse. Irmão, Deus dá para quem ele quer. Cuidado para você não se achar, porque era para mim. Não, não era para você, era para ele. Deus viu algo nele que não viu na gente. Mas a gente não quer aceitar isso, Marcelo. Tem hora, irmão, tu me sondas e me conheces. Deus conhece cada um de nós. Antes de dar qualquer coisa, ele dá porque ele conhece. Mas a gente não, a gente se acha muito justo, a gente se acha muito bom. Não, porque ele tomou minha bênção. Ninguém toma a bênção de ninguém. Se ele conseguiu, é porque Deus viu algo nele que não viu na gente. Quem está entendendo? Mas a gente não quer aceitar. Eu já vi pessoas, são mistérios de Deus e coisas que homem nenhum tem que querer, como é que eu posso dizer? Querer interpretar. A mesma doença, um foi curado e outro não foi. E aí? São coisas que só quem sabe. Deus. Uma morte prematura, na flor da idade. O outro está lá com 90 e poucos anos e está lá ainda vivinho da Silva. Deus sabe de tudo, sabe ou não sabe? Talvez aquele lá que está lá com 90 não se arrependeu. Então Deus está dando tempo para ele se arrepender. Talvez o jovem estava pronto para ir para o céu. Talvez Deus via que lá na frente ele podia se desviar, não ia ter estrutura para ficar firme. Então, para não perder aquela alma, Deus fez o quê? Ele falou, eu quero dar esse. Irmão, Deus dá a bênção para quem ele quer. E a gente não pode questionar Deus. A gente não pode se revoltar com Deus. Aí ele diz no 15, é muito forte. Ou não me é lícito fazer o que eu quiser do que é meu. O empregado queria mandar no patrão. Ele falou, amigo, o que é meu eu que mando. É do meu jeito. Irmão, a mesma coisa é com Deus. Ele que determina, ele faz quando ele quer, ele faz a hora que ele quer e do jeito. Só que é nessa que muitos saem da igreja. Só que Deus tenha misericórdia, irmão. Desses que abandonaram Jesus só porque não receberam uma bênção. E no dia que Jesus voltar, a trombeta vai tocar. Eu já falei que quando a trombeta tocar, para o salvo, vai ser o som mais lindo que ele vai ouvir na vida. Porque o barulho, o rei está voltando. O noivo veio buscar a noiva. Agora, e aquele que não levou Deus a sério, que se desviou? Quando tocar a trombeta, ele vai querer correr para a igreja, aonde ele estiver, vai querer se ajoelhar para pedir perdão. Mas não vai dar mais o quê? Não vai dar mais tempo. Não vai dar tempo. Ou não me é lícito fazer do que quiser do que é meu. Ou é mal ao teu olho, porque eu sou bom. Aí olha o 16.
Coloca, Paulo, na versão NBV, que aí fica uma linguagem mais fácil para a gente entender. Isso aqui eu termino aqui, é muito forte. Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão... Tem hora que Deus faz assim. Deus coloca o último em primeiro, Deus pega o primeiro e põe em último. Só para ver o que está dentro de nós. Talvez hoje você está se sentindo último. Mantenha o coração limpo. Deus pega o último e faz primeiro. Mas se você se achar o bonzão, aí Deus fala, vai para o fim da fila. Você acha que você é alguma coisa? Agora, é melhor você se sentir o último. Parece que Deus esqueceu de você. Mas mesmo assim, você não blasfema, você está vindo para a igreja sempre, você está servindo a Deus com todo amor. Deus pega você do final da fila e coloca no começo da fila. Tem hora que Deus faz assim, irmão. Deus, ele faz do jeito dele. A gente não tem que questionar. Não, pastor, mas eu estou há anos na igreja, o irmão chegou agora. Os últimos serão os primeiros. E os primeiros serão os últimos. Vamos pensar também que Deus sabe que você é fiel a Ele. E Deus sabe que você não vai abandonar Ele. Deus sabe. Irmão, Deus conhece. Eu falo, já estou 6 anos e alguns meses aqui, o que eu já vi de pessoas que eu orei e foram abençoadas. Depois da oração, ó. Mas eu vou continuar orando. Se a pessoa não é grata, ela não reconhece o que Deus fez, o problema é dela com Deus. Minha parte eu vou fazer, eu vou pregar a palavra, eu vou orar. Se ela for ingrata com Deus, um dia ela vai ter que olhar nos olhos de Jesus. Lembra os 10 leprosos? Jesus falou, mas peraí, eu curei 10, cadê os 9? Irmão, aqueles que não voltarem para agradecer vão ser lembrados no grande dia. Eu não te curei, eu não te dei um emprego, eu não fiz isso na sua vida, e é assim que você me retribui. Eu não quero estar na parte dos ingratos, quem também não quer? Eu quero fazer parte do grupo daqueles que foram gratos, aqueles que Deus abençoando continuaram firmes. Teve um momento que parece que o céu se fechou, não acontecia nada, mas eles continuaram também o quê? Ou seja, eles não pararam de servir, não pararam de buscar. Tem hora que vai ser assim, ó. Vamos ler? Assim os últimos serão e os primeiros serão os últimos. A vinha era dele. Ele tinha um domínio. Ele fazia do jeito que ele queria. Deus também é assim. Não, porque eu estou todo dia na igreja, eu oro todo dia. Cuidado para não ser igual o fariseu. O fariseu, quando foi orar, lembra da oração do fariseu? Ele quis se gloriar diante de Deus no que ele fazia, o fariseu e o publicano. Quem já viu essa passagem? Vamos ver? Que a gente nunca cometa esse erro, pessoal. Acho que é Lucas. Vamos lá? É muito forte isso aqui. Eu nunca preguei assim essa mensagem. Olha como é que tem gente que se acha. Cuidado, meu irmão. Pessoa se acha. Lucas 18, para a gente terminar. Evangelho de Lucas, capítulo 18. Cuidado, não se gloriar. A pessoa começa a se achar, porque eu já dei grandes ofertas, eu já dei grande... Não, você devolveu o que Deus lhe deu, não é mérito seu. Dar o dízimo é devolução. Aprenda, dízimo é devolução, oferta é gratidão. Você devolver algo que não é seu, não é motivo para ser aplaudido. Você devolveu, não é seu. Mas o mundo anda tão perdido que quando alguém acha uma carteira e devolve, aparece até na emissora. Entrevista o cara como se fosse uma estrela. Isso era para todo mundo fazer. Honestidade. Quem concorda com o pastor? Era para todo mundo ser honesto. Mas o mundo jaz do maligno. Vamos ler Lucas 18, 9. E disse também essa parábola a uns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos e desprezavam o quê? Tem gente que é assim, começa a se achar melhor, ela é mais espiritual, ela é mais de Deus, o outro é menos de Deus, eu sou mais santo, o outro é pecador porque veste camisa de time. Eu torço, eu brinco com o pessoal, lógico, tudo tem um limite, faz parte, brincar. O que não pode é brigar por causa de time, né, irmão?
cara ganha milhões lá, aí você briga com seu parente, tá lá, o cara terminou o jogo, perdeu, a conta dele tá recheada. E você lá ficou de mal com o parente porque o Corinthians perdeu. E torcer pro Corinthians é difícil, misericórdia. Eu não sou não, viu? Eu parei de sofrer faz tempo. Tô brincando, gente. Tem gente que começa a se achar mais justo que os outros. Aí segue. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo dessa maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adultos. O cara se achava, né? Olha, eu não sou igual eles, nem ainda como esse publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto... Olha para mim, o que eu e você fazemos, Deus sabe ou não sabe? Eu preciso falar para Deus o que eu faço? De vez em quando tem gente na igreja que é assim: pastor, já deu? Eu falei: irmão, eu não estou cobrando você não. Irmão, o compromisso é com Deus. O que você faz, tu me sondas e me conhece. Não adianta querer manter aparência para o homem. O que eu faço, está tudo diante de quem? De Deus. Então ele quis se gloriar, ele se achava melhor. Segue, por favor. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar aos olhos ao céu, porque ele se sentia indigno, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, o quê? Pecador. Digo-vos que esse desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado. E qualquer que a si mesmo se humilha será o quê? Diga glória a Deus. Não entre nessa. Eu já vi muita gente se perder, sair da igreja porque ele começou a se achar. Não, porque eu estou muitos anos no evangelho. Quanto mais anos você tiver no evangelho, mais humilde você devia ser. Mais humilde você devia ser. Porque tem gente que, quanto mais tempo ela está tendo no evangelho, ao invés de ser uma bênção, ela está deixando de ser bênção. Começa a ficar orgulhosa, aí começa. Hoje, quem está começando quer estar... Você vê, os que estão começando estão com fome e sede de Deus. Hoje, aí você começa a ver aqueles que são antigos de igreja. Ah, não precise tanto não, já fui muito. Hoje eu não preciso ir... Não, eu quando comecei eu ia mais. Aí ainda fala se achando, né? Não, porque quando eu comecei eu não perdi um culto. Não, mas agora, é 30 anos de igreja nas costas. Talvez nem convertido é ainda, irmão. Pedro, Jesus falou isso para Pedro. Pedro, Wellington, andava com Jesus. Um dia Jesus falou: quando você se converter, você fala para mim. Se Jesus achou que Pedro não era convertido, imagina a gente. Irmão, tem gente que é convencido, não é convertido. Porque conversão é mudança de direção. Quem se converte para de mentir, para de ser desonesto, para com erro. Convertido muda, convencido não. Ele continua dentro da igreja, mas fazendo coisinha errada, só que ele se esquece que quem está vendo. E uma hora vai ser revelado. E o bom ser revelado para dar tempo da pessoa se humilhar e se arrepender. Porque do que adianta manter uma aparência até o dia do juízo. Porque naquele dia ela vai ouvir a pior palavra de toda: apartai-vos de mim, maldito, vós que praticais a iniquidade. Brincou com Deus, achou que podia tratar Deus como quer. Eu tenho falado muito isso aos domingos. Quem tem vindo aqui? Nós não podemos tratar o nosso Deus de qualquer jeito. Tem gente que está tratando Deus como um objeto. Hoje eu preciso de você. Hoje eu não preciso de você. Misericórdia. Eu preciso de Deus todo dia, cada segundo, cada minuto. É como o ar. Fica um minuto sem respirar. Eu nunca tive problema de falta de ar. Mas eu já atendi pessoas que falam: pastor, é um desespero. É um desespero, não é? Deus é mais do que o ar que eu respiro. Diga glória a Deus. Aplauda Jesus bem forte. Fique de pé que nós vamos orar.